Então, gente, vamos de pele reboco hoje. Hoje eu trouxe essa proposta pra vocês de uma pele um pouco mais carregada. Tá bem explicadinha, segue aí o passo a passo. Então, gente, hoje a pele tá boa pra fazer um reboco, né? Pra fazer vídeo de base, olha, toda cheia de coisinhas, toda perebada. Antes de começar com a técnica em si, vamos esclarecer umas coisas. Pele reboco, essa pele pesada que a gente chama, é mais pela quantidade de camadas de produto, né? Então eu tenho uma camada mais grossa de base, eu tenho mais corretivo, eu tenho mais camadas de produto que vai deixar essa pele um pouco mais grossa e, obviamente, com mais cobertura, né? Mas não significa que uma pele um pouco mais leve você também não consiga dar uma uniformizada boa. Mas como a gente já tem peles leves aqui no canal, eu quis trazer para vocês agora uma proposta mais punk, mais pesada. Deixando claro que não é a minha proposta favorita de pele, eu prefiro uma pele um pouco mais leve, mas para você que gosta de um rebocão, a minha primeira dica é pré-pele. Faça uma boa pré-pele. A minha pele já tá limpa, eu já usei o hidratante da Nivea, mas eu usei ele em maior quantidade. Como assim? Eu apliquei uma camada um pouco mais fina desse hidratante, esperei secar um pouquinho e vim com outra camada de hidratante. E ainda dei uma reforçadinha, digamos uma terceira camadinha, nessa região da olheira, que é uma região mais sensível pra mim, que a pele é mais fininha. E nessa região vai muito produto, então eu tenho que deixar essa pele bem hidratada. Quanto mais camadas de produto você tem, melhor tem que ser a sua pré-pele. Eu vou aplicar um pouquinho de primer, eu tô usando esse da NYX, Pore Filter. Vou aplicar só onde eu tenho poros dilatados. Vou aplicando dando batidinhas, principalmente aqui na bochecha, um pouquinho de nada no nariz, para receber a nossa base. Cabelinho para trás, para não atrapalhar. Eu vou começar a passar corretivo nessa pele, a fazer uma camuflagem nas minhas manchinhas, um pouquinho na olheira, que tá ali meio que pedindo socorro, né? E pra isso, eu vou usar um corretivo em creme. Vou usar dessa paletinha da NYX. São todos corretivos pastosos. Eu prefiro, no meu dia a dia, usar corretivos líquidos. Vamos lembrar de uma coisa, quanto mais camadas eu tenho nessa pele, mais ela vai marcar linhas de expressão, marquinha de espinhas, cicatrizes, qualquer textura que tiver. Então, quanto mais produtos cremosos eu tiver, mais pó eu vou precisar para selar e mais vai marcar tanto depressão quanto relevo na pele, ok? Tenha isso em mente, porque às vezes a gente acha assim, nossa, eu vou fazer uma maquiagem super reboco pra tampar tudo. Às vezes realça algumas coisas que você não quer realçar, tá bom? Uma misturadinha nessas duas cores. Aplicar aqui na região da olheira. A minha intenção é que ele fique da cor da minha pele, que não fique mais claro. Esse corretivo não é pra iluminar, ele é pra corrigir. Então eu apliquei e já vou dar uma esfumada. Esponjinha úmida. Mesma coisa do outro lado. Vou aplicar um pouquinho nessa espinha. Nessa manchinha aqui também. O que estiver te incomodando, pode aplicar um pouquinho desse corretivo. Apliquei um pouquinho aqui em volta do nariz também, que é onde a base costuma sair com mais rapidez. Como a gente vai fazer uma pele mais grossa, vamos cuidar dessas partes mais sensíveis. Feita essa primeira correção, você pode dar uma caprichada a mais, tá? Pode colocar mais corretivo se você achar que ainda tá pouco, porque eu ainda consigo ver a olheira, né? Eu ainda consigo ver a manchinha. Mas como eu prefiro usar corretivos mais líquidos, eu não vou dar uma caprichada tão grande nesse corretivo, porque eu não gosto muito da textura no caso. Então eu vou vir com a base, eu vou usar essa da Dylos, na minha Coreia Bege Claro. É uma base que promete ser de alta cobertura e ela é mate.
Então a gente tem que aplicar e já esfumar também, para que ela não manche na pele. Coloquei a base aqui na plaquinha e vou aplicar essa base com o pincel Língua de Gato. Essa é a aplicação que eu menos gosto de fazer no dia a dia e é que eu acho menos prática. Mas se você já gosta, se você já tem o costume de usar esse pincel, para você vai ser mais fácil ainda. E por que a gente usa esse tipo de pincel para fazer uma aplicação mais grossa? Porque ele realmente vai só aplicar o produto. A gente tem que fazer acabamento com esponjinha. Só aplicando com língua de gato fica aquela sensação de que a pele tá riscada. Então a gente aplica com língua de gato, que vai fazer uma camada um pouco mais grossa, e vem esfumando com a nossa esponjinha, ou com o seu Dual Fiber, ou com algum outro acessório de acabamento. Apliquei o produto assim de uma forma onde eu preciso de mais cobertura em maior quantidade, onde eu não preciso de tanta cobertura em menor quantidade. E venho agora esfumando com a esponjinha. Se você quiser aplicar mais produto, pega mais no pincel e vem cobrindo todas essas lacunas assim. Vai ficar uma pele mais carregada. Quanto mais produto você colocar, mais pesada essa pele vai ficar. Então agora eu já venho esfumando só com batidinhas. Hora nenhuma eu esfrego essa pele, tá, gente? É só batidinhas. A gente pode dar aquela esfregadinha, tipo, na raiz do cabelo, aqui embaixo, mas na pele em si, batidinhas. Lembra de levar aqui pra orelha. Até tirei os brincos pra não sujar. Esfumei com a esponja. Eu posso vir com o pincel novamente, fazendo uma outra camada, onde eu acho que precisa mais. Só que aí agora eu já venho com o pincel também dando batidinhas. Pra ficar mais prático, eu já venho dando batidinhas direto com a esponja. Então eu pego mais produto e venho aonde eu ainda estou vendo que tem alguma manchinha ou se tem olheira. Então eu vou fazer mais uma camada de base. Olha o que eu falei pra vocês, a gente consegue uniformizar a cor. Então eu tenho duas camadas caprichadas de base, uma camada de corretivo cremoso, mas eu não consigo tirar o relevo da pele. Como a minha espinha tá inchada, ela vai continuar inchada. A gente dá uma disfarçadinha porque acaba que fica tudo mais ou menos do mesmo tom. Mas se tem ou uma cicatriz, ou uma espinha, ou poros, vai sempre ressaltar essa textura da sua pele, tá? Maquiagem não disfarça, ela uniformiza cor. Feito isso, eu já vou vir fazendo a minha iluminação. Então eu vou fazer ela em duas etapas. Vou vir com um corretivo claro da Tracta, fazendo os meus desenhos de sempre, com um pouquinho mais de produto no pincel. Vou esfumar. E agora eu vou vir com um corretivo ainda mais claro, fazendo um plus nessa iluminação. Vou vir com esse da Maria Margarida, só que eu vou colocar menos produto e vou concentrar esse produto mais. Eu vou deixar ele só aqui no inicinho do olho. E se for necessário, vou fazendo umas camadinhas com esse corretivo também. Esse eu já não espalho tanto, eu concentro ele mais aqui onde eu apliquei mesmo, no meu cantinho interno. O restinho que tá na esponja, dou umas batidinhas aonde eu também tinha colocado aquele corretivo claro, mas um pouquinho menos claro do que esse. Feito isso, agora eu vou vir fazendo um contorno cremoso.
Eu posso fazer esse contorno cremoso com um corretivo um pouco mais escuro que a minha pele. Eu tenho esse stick da MAC que eu gosto muito, que ele é bem prático, ele é retrátil assim, que eu posso vir só fazendo as marcações e depois esfumando. Mas como é um produto mais chatinho de encontrar e um pouco mais caro, eu vou fazer com um corretivo mais escuro que a minha pele. Mas pode ser uma base também. Eu acho o corretivo mais prático, porque ele é um produto que tem um custo-benefício legal, né? Se você quiser gostar de contorno cremoso, pode fazer com corretivo líquido ou com corretivos cremosos também. Eu vou fazer com líquido. Esse é o marrom 04 da Natura Aquarela. Corretivo bem bom e com preço muito bom também. Eu vou usar um pincelzinho de cerdas sintéticas nesse formato de blush, porque eu prefiro já aplicar o contorno cremoso e esfumar. Porque a base que eu usei é mate, os corretivos que eu usei todos são mates, então eu preciso agir rápido, eu não posso fazer todos aqueles contornos marcados e depois esfumar. Então eu já vou aplicando e esfumando. Eu pego o produto aqui um pouquinho na placa, já dou uma esfumadinha nele ali e venho aplicando, já dando umas batidinhas arrastadas. Ó, lá do alto da orelha em direção à boca. Já vou aplicando e esfumando. O restinho que tá aqui no pincel, eu já subo ali pras têmporas. Enquanto tem produto no meu pincel, eu fico aqui aplicando ele. Não chega esse contorno até a boca, vamos concentrar ele aqui mais no alto da orelha e nas costeletas. Desço. Vou dar uma apertadinha no meu pincel e fazer esse de nariz, só que bem mais leve. Se mesmo tendo aplicado com um pincel desses mais fofinhos, você achar que ainda tá marcado, tem alguma parte ali que manchou, vem com a esponjinha. Pega uma parte mais limpinha dela e dá umas batidinhas ali pra fazer acabamento. Eu vou começar a selar os contornos e a iluminação. E eu vou fazer essa selagem do contorno também em duas etapas. Uma um pouquinho mais clara, então eu vou usar essa paletinha de pele da Sephora. Vou pegar um pincel um pouco maior, ele é um pincel de blush um pouquinho mais gordinho. E venho selando o meu contorno cremoso, também dando batidinhas. Quando eu vejo que já selou, que não tá mais brilhando ali, eu dou uma esfumada pra pele. Cuidado, porque como a gente ainda não selou a iluminação, se for algum pó escuro, vai manchar essa parte que é pra ser clara, tá? Agora eu vou pegar um pincel um pouquinho menor e um pó mais escuro. Esse é o número 5 da Marchette. Olha, ele é bem mais escuro que o tom da minha pele. E eu vou intensificar esse contorno aqui no zigomático. Primeiro dando batidinhas e depois esfumando. Puxo só com o restinho do pincel ali pra cima, mas eu quero concentrar esse mais escuro aqui no zigomático mesmo, só pra dar uma afinada nessa parte. Nos outros eu vou deixar só aquele contorno um pouquinho mais claro. Antes de selar a iluminação com pó translúcido, eu já vou passar o meu blush. Eu vou usar o Coppertone da MAC e aplicar com calma, porque a pele tá bem molhada e ele é um blush bem pigmentado. Então eu tiro um pouco o excesso e venho dando batidinhas. Se você achar que invadiu muito a área de iluminação, pode colocar uma gotinha de corretivo e dar uma esfumadinha para essa iluminação voltar, tá? Porque quando a gente coloca muito pó nessas regiões aqui perto do olho, pode ir um pouquinho de pó
ali invade a área da iluminação. Então cuidado com essa parte. Se esse pó chegar na iluminação mesmo, faz um retoque, não deixa porque senão mancha a pele. Com a pele também molhada, eu vou aplicar o meu iluminador. Vou usar o Mary Lou da The Balm. Primeiro aplico, depois esfumo, para ele ficar bem brilhoção. Agora eu venho selando a iluminação. Mesmo sendo uma pele um pouco mais pesada, eu prefiro selar com um pó solto, translúcido, do que selar com um pó compacto. Então eu venho selando toda a minha iluminação. Eu tô usando o pó 1 da Playboy, que é nessa tonalidade mais clarinha. Então, onde eu apliquei corretivo claro, eu venho selando com esse pozinho claro. Para quem gosta desse contorno um pouco mais marcado, pode vir da altura da boca, levando ali pro lóbulo da orelha, colocando um pouquinho desse pó. Que eu vim fazer esse risco, vai deixar esse contorno um pouco mais marcado, mais demarcadinho. Como eu não gosto muito, eu vou colocar pouquinho pó. Agora, para tirar esse excesso do pó translúcido, eu vou vir com 2 pós compactos, um mais clarinho, que vai ser esse Light da Revlon, e um da cor da minha pele, que é o Kiko 101. Pincel fofão, eu pego o pó mais claro, tiro o excesso e venho tirando esse pó translúcido. Então, eu vou aplicando o pó compacto e tirando o translúcido. Nessa região que eu não quero que fique tão clara, eu venho com o pó da tonalidade da minha pele, também tirando o translúcido, varrendo todo aquele pó que a gente colocou. Não faz mal pegar aqui em cima do contorno um pouco, porque eu vou reforçar contorno, blush, iluminador, tudo depois de fazer essa selagem do rosto. Depois de tirar todo esse excesso de pó, eu venho retocando tudo que eu achar necessário. Então, se eu quiser um pouquinho mais de iluminador, eu aplico um pouco mais de iluminador, porque essa quantidade de pó que a gente colocou, lembra, quanto mais camada de produto cremoso, mais pó eu preciso para selar. Então, como eu usei muito pó, pode ter tirado um pouquinho da intensidade do blush ou do meu iluminador. Ah, então por que a gente passa antes? Porque eu passei esse produto em pó na pele ainda úmida, então ele vai fixar melhor, ele vai demorar mais para sair. Nesse momento, eu só vou chegar no tom que eu quero, eu só vou deixar mais intenso, ou mais esfumado, mais escuro ou mais claro. Deu para entender? Depois de todos os retoques feitos, eu venho com bruma. Vou usar a Soft Matte da Ruby Rose, porque a gente toda nessa proposta mate, né? Os corretivos foram mates, a base é mate, então eu vou usar a bruma também para dar essa matificada. E eu gosto de usar bastante bruma porque a gente colocou muito pó. Então eu vou dar uma hidratada nessa pele com a bruma e ainda tirar aquele aspecto de pó, que parece estar meio cerado. Deixo bem molhado mesmo, ó. Enquanto ela vai secando, posso usar um lequezinho pra me ajudar a secar.
Enquanto ela tá secando, eu vou fazer a sobrancelha e volto aqui pra mostrar pra vocês a pele feita, já prontinha. Dei um tapinha aqui na sobrancelha, coloquei uns brincos, ia fazer alguma coisinha no olho, passar um rímel ou alguma coisa, mas eu preferi não, pra vocês verem realmente a proposta de hoje, que é pele. Então, pra técnica de olhos, dá uma olhadinha nos vídeos que já saíram e alguns que ainda estão por vir, mas hoje vamos ficar assim com o resultado da nossa pele. Fica uma pele um pouco mais texturizada, né, como eu disse. Quanto mais produto você coloca, mais os poros dilatados vão aparecer, mais as linhas de expressão vão aparecer, ou a cicatriz, qualquer textura que você tiver na pele. Então, se você gosta de uma pele bem reboco, como eu disse também no começo do vídeo, capricha na hidratação, capricha na pré-pele e coloca muita bruma quando finalizar, que foi o que eu fiz aqui com vocês. Então é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você não gosta de pele tão carregada, tem várias propostas aqui com a pele um pouco mais leve. Tem pele pro dia a dia, tem pele iluminada. Então, adapte ao seu gosto e até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau.